Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quarta-feira, agora sim no horário certo, que a gente começou um pouco mais cedo aqui, eu dei uma confusãozinha nos horários, mas agora a gente está no horário certo. Esperar o pessoal entrar, que hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição na pandemia, falar sobre alimentação saudável, saúde, falar sobre vários assuntos aqui bem bacanas, falar sobre crossfit, exercício no geral, viagens, amor próprio, estilo de vida. Hoje vai ser aquele boom de informação. Deixa eu só arrumar aqui pra mim conseguir ver vocês e tal. E pra mim ficar mais claro também, né? Porque eu tô bem escuro. Então. Aê, agora eu tô mais claro. Boa noite, pessoal, bem-vindo. Já vai curtindo a live aí, vai compartilhando, que hoje a gente vai compartilhar bastante informação aqui. Vamos falar um pouco sobre nutrição, hábitos saudáveis na pandemia, alimentação saudável, saúde, nutrição, estilo de vida, exercícios físicos, viagem, amor próprio e várias outras coisas. Já vai curtindo aí, já vai compartilhando, vai clicando no coraçãozinho aí, vai mandando para aquele amigo, para aquela amiga, vai mandando para a família inteira, que hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui. Só esperar a nossa querida Adriane entrar, Adriane Rocha, essa nutricionista incrível, pra gente estar nesse bate-papo maravilhoso. Boa noite, Junimar, boa noite, Leonardo, boa noite, Amanda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Enquanto isso eu vou abrindo aqui pra mim estar acompanhando o que vocês vão falando comigo também. Boa noite, Yasmin, tudo bom? Yasmin, vamos marcar nossa live, eu não esqueci de você não, hein? Logo, logo a gente marca. O pessoal vai curtindo, vai compartilhando, só esperar a Adriane entrar pra gente já iniciar aí e falar um pouco sobre saúde também durante a pandemia. Boa noite, Bruno, boa noite, pessoal da Adulto Company, sejam bem-vindos. Pessoal que está entrando agora, a gente vai falar um pouco sobre nutrição, saúde, alimentação saudável, estilo de vida, amor próprio, viagens, crossfit, exercício físico, falar um pouco desse lado mais saudável da vida das pessoas que estão enfrentando, das pessoas não, né? Todos nós que estamos enfrentando esse período pandêmico que parece que não acaba nunca. Já tem aquela sensação de que já está passando, mas os casos estão aí ainda, então a gente tem que ter um cuidado e a saúde tem que estar sempre em dia, tudo em ordem, para a gente se proteger da melhor forma possível, né? Boa noite, Cássia, bem-vinda. Boa noite, Rufino, bem-vindo, pessoal. Já vai curtindo, vai compartilhando. Assim que a Adriana entrar, a gente já convida ela para começar o nosso bate-papo. Enquanto isso a gente vai se hidratar, né? Andréia, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. E hoje o dia foi tão corrido por aqui que eu perdi o horário da live, que era para começar às 7h e já tinha entrado às 7 horas. Deixei de fazer várias coisas porque a correria tá demais, ou quarta-feira puxada. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Ah, sim. Só dar uma olhada se a nossa nutricionista já entrou, a gente já chama ela para começar o nosso bate-papo. Ainda não. Guardando só mais uns minutinhos até ele entrar e a gente já começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está entrando. Alisson, boa noite. Datan, boa noite, bem-vindo. O pessoal vai curtindo e vai compartilhando a live. Vamos lá. Já a Adriane entra, a gente já começa o nosso bate-papo. Toda semana a gente está fazendo de 2 a 3 lives, a gente está falando sobre assuntos diversos. Falando um pouco sobre saúde, falando sobre entretenimento, falando no contexto geral de vida, sobre empoderamento, falando sobre como enfrentar a vida de uma forma mais leve, né? Hoje a gente está com a Adriane e semana que vem não, desculpa. Na sexta-feira a gente tem uma live com a Fernanda diretamente da Espanha. Como é viver na Espanha? Quem nunca pensou em viver na Espanha, né? Como é a dificuldade, como chegar lá, é fácil arrumar emprego, não é uma qualidade de vida melhor, realmente a saúde lá é melhor, a educação é melhor? A gente vai descobrir tudo
Um bate-papo assim bem divertido, vocês vão ver que ela é incrível também. A Adriane já entrou aqui, a gente já vamos chamar ela pra gente já começar a nossa live, quer ver? Deixa eu só procurar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo aí? Convidei ela aqui, pessoal, só aguardar ela receber o convite lá que a gente já começa. Pessoal que tá entrando agora, produtora Elite Filmes, boa noite. Estética, boa noite. Poliana, tudo bem? Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo? E com você? Tudo bem, graças a Deus. E Ainda essa bem. energia alta astral parece que já tá alegrada aqui. Na Bahia, a gente é assim. Ó a Baiana chegando. Meu Deus. Bem-vinda. Olha, tava curioso para falar contigo. Eu acho que eu não tinha participado de nenhuma live ainda. Ah, é a primeira? Por mais que a gente tenha começado os atendimentos online e tudo mais, eu acho que live eu não tinha aceitado fazer. Teve alguns convites, né? Mas no final eu acabava que não rolava e tudo mais. Mas dessa vez foi, tá? Que ótimo. Olha, que honra! Fiquei até mais empolgado aqui agora ainda. Fala, gente, ó a menina estreando aí com a gente. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas a gente acredita que é bom. Não, é bom, sempre bom. Gente, bem-vindo. Quem tá chegando agora, a gente tá falando com a Adriane Rocha, nutricionista especialista em viver bem, pelo que eu acompanhei dela aqui. Ela é crossfiteira, ela dá dicas de viagem, ela dá dicas de viver bem, é super ativa. Deixa eu até ler aqui, que é que eu tinha anotado aqui, porque a gente sempre lê. Ensina a ter uma relação melhor com a comida, e ela é diretamente de Salvador, Adriana Rocha. Você quer se apresentar um pouquinho pra gente, Adriana? Então, eu sou um pouco disso tudo que o Rodrigo falou. Eu já sou formada há alguns anos, sempre atuei na área clínica, né? Tive outras experiências, mas a área clínica sempre foi aquela principal, focada em esportiva, mas um público bem abrangente, né? Que enquadra a parte esportiva. Hoje em dia, a diferença de idade é muito grande. Não tem só aquela faixa etária que pratica atividade física, que quer se manter ativo e quer ter uma atividade legal. Então, eu fui mais para essa área sempre. E realmente eu tento ser uma pessoa muito ativa. Não fui a minha vida inteira assim. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a trajetória do cross e outras coisas. Mas hoje em dia eu me incomodo muito. Se eu não estou fazendo alguma coisa, tá alguma coisa errada na minha vida. Porque eu tenho que estar correndo, eu tenho que estar me movendo, eu tenho que fazer yoga ou uma mobilidade. Eu acho muito importante e realmente que as pessoas hoje em dia não deem mais valor a isso. A estar em movimento, em estar se alimentando bem. E eu fico muito feliz quando a gente tem feedback, quando as coisas estão dando certo. Fora isso, acho que o que eu poderia falar sobre mim? Você já falou tanta coisa. Já fez um resuminho? Ó, pessoal... Eu vi o café. Ah, somos dois então. Ó, tá aqui. Não dá pra viver assim, não. Acho que você já percebeu, né? Me seguindo dias. Ó, o pessoal já entrou aqui falando maravilhosa, ela é referência, ela é top, meu exemplo diário, melhor nutri. Ó, o negócio hoje aqui tá bom. Eu adoro os meus seguidores, eles são muito engajados, muito engajados. Isso é bom. Isso é bom, muito bom. Obrigada, gente, todo mundo que tá aqui. Muito obrigada. Maurílio tá falando café igual a vida. Realmente, ó, não vivo sem, tem que estar ali. Esse povo é outro viciado também. Café é muito. Todo mundo, na verdade, que eu convivo, né, tem esse amor pelo café. Graças a Deus. Graças a Deus é bem sem açúcar, a maioria, pelo menos, tanto dos meus pacientes quanto dos meus amigos. Eu consegui mudar um pouquinho. Ainda bem. É, eu também, o meu ainda tô nessa fase do sem açúcar e tô adorando. Parece que tudo melhorou. É porque assim, a gente não consegue fazer a diferença de será que você gosta mesmo de café, do gosto de café? Ou você tá ali só para ter um estímulo ou tomar o açúcar, né? Que a gente acaba se viciando mesmo no açúcar.
Então, quem consegue gradativamente não é acordar amanhã e tipo, não vou mais botar açúcar no meu café. Não é assim, eu sempre falo, não funciona dessa forma. É bem gradativo. Eu demorei uns 2 anos até realmente não utilizar nenhum tipo, nenhuma quantidade. Eu nunca gostei de adoçante, né? Eu acho que deixa um gosto muito residual. Então, nos estados, indo para a faculdade, voltando, eu comecei a diminuir. Tinha lugares que eu colocava ainda, chegava em casa, ainda acrescentava, mas na rua e eu comecei a não tomar. E hoje em dia, realmente, eu nem tenho em casa e não me faz a menor falta. E se eu tomar com, eu fico. Não dá. Não Eu dá, tenho eu essa sinto. dificuldade. Eu tinha um problema de gastrite muito grande. Depois que eu tiro o açúcar do café, resolveu. É, Aí eu esqueço que as visitas, elas tomam com açúcar. Aí chegam aqui em casa, eu vou oferecer o café, mas cadê o açúcar? Não tem. verdade. Eu troco também alguns amigos. Ontem mesmo, uma amiga minha estava aqui e eu coloquei o açúcar junto do café. Aí ela olhou assim, Dri, eu não tomo mais. Aí eu falei, ai meu Deus, você não toma, né? Porque tem gente aqui que toma. Aí eu falei, ainda bem, né? Mas eu tenho um negocinho pequenininho que é pra visita também. Porque aí Ah, que legal. também não sou tão louca assim, não. Satisfaz todo mundo, até ir mudando os hábitos deles, né? Vai ser Até mais até como. eles mesmos, por vontade própria, optarem por não ingerirem mais, né? Aham. Não é interessante mesmo. Gente, tá entrando bastante gente nova aí, ó. Boa noite, bem-vindo. Já já a gente dá uma boa noite geralzão pra todo mundo que tá chegando. Vai curtindo a live, vai compartilhando, que a gente tem um papo muito bacana com a Adriana aqui sobre nutrição, estilo de vida, saúde, alimentação saudável, e assim a gente vai. Já vou te avisar, eu converso pra caramba, então vai segurando aí que senão eu vou falando, vou falando. A gente tem um problema, porque eu também converso. Eu saio das consultas, às vezes, quando eu não tenho paciente em seguida, eu demoro 1 hora e meia com o paciente conversando. Eu quero Normalmente, cobrar, já a gente, aconteceu. Eu indo, voltando para casa, eu faltando alguma coisa aqui. Cobrar. eu tenho um problema, porque Né? Mas eu já aconteceu. esqueço eu esqueço que a galera marca com a gente 1 hora de live, né? Pra você ter ideia, teve um dia que eu fui conversando, e a gente foi conversando e o assunto foi rendendo, ficamos em 3 horas e meia de live. O povo. Não, relaxa, o povo empolgou e a gente empolgou junto e foi. Mas não vai ser o caso hoje. Hoje eu prometo me conter. Não, vamos seguindo, né? Vamos ver. Pra gente começar a falar um pouco mais do seu lado profissional, vamos começar pela aquela boa e velha pergunta. Por que consultar um nutricionista? Por quê, né? Até hoje tem muita gente que tem essa dúvida e tem muitos profissionais. Só o nutricionista tem a capacidade e pode realmente prescrever, passar sabe, prescrever uma dieta. Só o nutricionista realmente sabe lidar com quantidade, com qualidade, saber diferenciar e te ajudar nisso. As pessoas acham que outros profissionais, assim como eles fazem errado, né? Atuam de forma indevida, prescrevendo as dietas, passando de gaveta, sem ver individualidade de cada paciente, sem ver história, ou exames, ou qualquer outros fatores que a gente, como nutricionista, estudamos para isso, estudamos os alimentos, a melhor forma de se alimentar, estamos sempre buscando evoluir justamente para oferecer o melhor serviço para os nossos pacientes, né? E é isso. Acho que todo mundo deveria realmente procurar um nutricionista, porque a gente tem muita dúvida muito simples. Às vezes eu tenho pacientes que não sabem diferenciar os carboidratos só pelo fato de estarem comendo coisas de origem, né? Vegetal e tudo mais, acham que aquilo não é carboidrato, eles se confundem muito. Então, o melhor profissional, o único que pode trabalhar com você nisso, te ajudar nos seus objetivos, seja é um nutricionista. Lembrando que também os verduras no geral e legumes também possuem açúcar, né? Também Pois é, tem molécula. pois é. E toda vez que a gente fala sobre vou procurar um nutricionista, as pessoas associam que a pessoa quer de fato emagrecer, né? Não é. Mas quem precisa de fato procurar um nutricionista? Só quem quer emagrecer? Não, não. Ou só quem quer emagrecer, ou só quem quer ganhar massa, hipertrofiar. Não. Hoje em dia, se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer ter um sono legal, se você quer ter um ritmo intestinal
social, se você quer ter uma qualidade de vida muito além desse objetivo de perda de peso ou você ganhar muita massa magra, é isso. O nutricionista, a nutrição, a alimentação engloba tudo. Para você viver bem, você precisa se alimentar bem. Então vai desde uma pessoa que quer uma qualidade de vida melhor, pacientes que querem emagrecer ou que tem algum tipo de tratamento específico, né? Sim, algumas patologias, né? Controla muito bem. As patologias crônicas, as doenças crônicas, né? O público leigo, diabetes, hipertensão. Quando a gente evita que o paciente chegue a ter, né, alguma patologia nesse tipo, com a alimentação. Consegue controlar ou manter o paciente uma vida muito normal ou muito próximo do normal, controlando a alimentação. Levando para esse lado do nosso Outubro Rosa, que a gente está chegando aí nos últimos 10 dias, as mulheres também que lutam contra esse vão também fazer um acompanhamento nutricional, né? Sim. Todo mundo, é porque a gente às vezes fica muito nessa questão específica de um objetivo ou outro, mas para você cuidar da sua saúde no geral, você está se alimentando bem, você está se alimentando com alimentos que sejam específicos para cada caso, específicos para cada pessoa, você conseguir junto com o seu paciente identificar o que te faz melhor, o que você tem mais afinidade, o que você tem uma reação melhor. E se dentro disso, para o seu caso, é importante manter, ouvir suplementar, ouvir produzir outros alimentos que às vezes você não tem noção que seja bom especificamente para aquele caso, para aquela patologia e tudo mais. Então, é um público realmente muito abrangente. Não, hoje em dia a gente vê que não estão mais tão focadas. Claro que tem, né? Porcentagem que acha que a nutrição, que o nutricionista só serve para duas coisas, ou é 8 ou 80, mas existe meio que muito grande entre um e outro. Ah, sim. O Maurício está falando que nutrição deveria ser matéria básica no ensino fundamental. Realmente, né? Assim como diversas outras, né? Nutrição deveria ser, pelo menos, uma introdução, né? Sobre a importância dos alimentos. A gente aqui no Brasil não tem o menor guia de economia, política. A gente não debate nada, a gente só tem aquelas matérias clássicas e clichês e que no final, dependendo da área que você escolher lá na frente, não vai servir para nada. Exatamente. Levando para esse lado que a gente estava falando sobre os pacientes, consultas e tudo mais, quais os tipos de exame, ou se existe tipos de exame que um nutricionista pode solicitar? Sim. Olha, a gente pode solicitar alguns exames bioquímicos, exames de sangue, para ver nível, como é que está a questão de vitaminas, de minerais, a glicemia, aquele básico, aquele hemograma básico, a gente pode solicitar. O problema é que alguns pacientes que têm plano de saúde, alguns planos aceitam, outros planos não aceitam, alguns aceitam com um pouquinho de trabalho, outros mais fáceis. Então, assim, se for da rede particular, a gente consegue lidar melhor, né? Para a realização, para eles aceitarem, a gente fazer a solicitação e os pacientes irem fazer. O que é muito bom, o que agrega. E quando o paciente está cheio desses exames, né, do clínico, ou de algum outro médico do endócrino, algo assim, que ele já tem para nutrição, eu tenho que solicitar justamente para a gente entender melhor. Porque, assim, o paciente pode me falar muita coisa que eu não sei se vai ser verdade ou não. E, eles mentem. Então, se eu conseguir enxergar um pouquinho, vamos supor, dentro dele, né, como é que tá o sistema, se está com alguma deficiência, algo específico, eu vou conseguir trabalhar melhor e o paciente também tem resultados melhores. Então, a gente pode, sim, solicitar esses tipos de exames mais específicos, né, deficiência, como é que tá a glicemia, né, para identificar uma possível diabetes. Mas tem essa barreirinha do plano de saúde ainda hoje. Tá mais fácil, mas ainda tem. Mas na rede particular é bem mais simples. Você tem o seu carimbozinho, você consegue lidar bem com o seu paciente. Aquelas boas e velhas burocracias do Brasil, né? Não tem? Como tudo, né? A gente não ia ser a área de saúde e nutrição que ia se inventar.
Aproveitando o gancho, a nutrição, eu sei que não, mas em alguns casos vai muito do entendimento. Tem impedimentos dos próprios planos de fazer consultas com nutricionista, de falar que é algo estético, alguma coisa do tipo, ou não? Eles entendem. Não, eu já tive a experiência de. É porque, assim, hoje em dia eu só atendo particular. Mas eu já trabalhei em uma instituição que eu atendia plano. Faz alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, e eu não tinha a menor burocracia. Pelo contrário, como era um local que tinha outras especialidades, os médicos me indicavam muito. A gente já trabalhava muito em conjunto, realmente era bem legal. E eu não vi nenhuma burocracia, assim. Claro que deve ter alguns planos específicos, que deve ter um trabalhinho maior, um tempo maior de liberação, como eu vi alguns pacientes, que às vezes eles chegavam, eu estava até disponível, mas o plano não tinha liberado ainda a consulta. Acontecia bastante. Tinha outros que já era bem mais tranquilo, a gente conseguia fazer o cronograma certinho do atendimento dos horários, que é um pouco diferente o atendimento de plano de saúde e o atendimento particular. É um pouquinho diferente pelo tempo, né? Pela produtividade, você tem que produzir o que você produz. Então, tempo um pouquinho menor, os locais te dão um prazo um pouquinho menor. Mas assim, a gente tenta no máximo. Mas eu já vi algumas vezes acontecer isso nos planos de saúde. Dá uma travada ou uma demora para eles liberarem a consulta, mas no geral, hoje em dia, se não todos, a grande maioria oferta sim o serviço de nutrição. Aí você tem que procurar um lugar específico, como o que eu já trabalhei, por exemplo. Ah, entendi. Vai de local para local, né? Vai de Avaliação. local. Aqui Eu, na Bahia, pelo menos é dessa forma. sim. Eu abri uma caixinha de pergunta e as boas e velhas perguntas, como sempre, falando de nutrição, não tem jeito. E várias perguntas com o mesmo sentido. Resumindo, para emagrecer, é preciso comer várias vezes? O que eu preciso comer? Não! De uma vez por todas, não! Olha, você não vai comer se você não tiver sentindo necessidade, se você não tiver fome. Não precisa necessariamente você comer de 3 em 3 horas. Isso não existe. É porque já foi falado muito antes, em pessoas que não têm nenhum hábito alimentar, de realmente se alimentar bem, ou de introduzir, né, alimentação no cotidiano, antes se evidenciava que era melhor manter uma rotina, comer de 3 em 3 horas, por exemplo, para que o metabolismo funcionasse. Hoje em dia já tem estudos que falam que não tem essa necessidade. Mas assim, em contrapartida, a gente analisa a realidade de cada paciente, né? Se eu tenho um paciente que está em ganho de peso, hipertrofia, e ele tem ectomorfo, e o paciente tem necessidade, sente fome de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2 horas, por que não? Entendeu? E ao mesmo tempo, você tem um paciente que consegue fazer outro tipo de estratégias nutricionais, ele consegue trabalhar bem outras estratégias. Por que ele comer de 3 em 3 horas? Vai muito da realidade. Tenho pacientes que trabalham de 3 em 3 horas, dentro de contextos e contextos. E tenho pacientes que a maioria, a grande maioria, para emagrecimento, não é necessário comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito. Hoje também comer de 3 em 3 horas, mas saber o que estar comendo, né? Não adianta, eu tenho que comer, achou qualquer coisa ali na frente, industrializado, e coloca pra dentro. ainda tem isso. As pessoas se passam bastante. Então, assim, é o que eu falo. Se a pessoa antes já não tinha hábito de introduzir no seu cotidiano bons alimentos e tudo mais, vai comer. Eu coloco, não, coma de 3 em 3 horas. A pessoa não comia, mas vai começar a comer e não vai seguir a dieta, por exemplo, o plano alimentar, e vai comer qualquer coisa. No final, eu vou estar ofertando mais caloria ainda indiretamente para o paciente. Então, não vai ter lógica. Né? Tem que comer bem, saber o que comer e ter noção e se conhecer bastante. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente está conversando, eu converso muito com eles. E eu sempre falo, é bom você estar identificando isso. O primeiro passo você já está fazendo, você está identificando. Porque se você não reconhece, se você não identifica algo seu, não vai ser a Adriane que vai chegar lá e dar a sua vida da noite para o dia e tudo mais. A gente tem que trabalhar em cima da realidade do que ele se conhece. É adaptativo de acordo com a vivência dele, né? O que ele tá
Eu E tenho a, realidades extremamente diferentes, com estratégias nutricionais, com planos alimentares completamente diferentes, completamente diferentes. Às vezes, até para um mesmo objetivo. Mas a realidade, a rotina, a disposição, a entrega é tão diferente que não dá para trabalhar a mesma coisa. uma coisa que eu vejo muito, Adriane, é o pessoal tá fazendo muita consulta online, pegando profissionais de outras regiões, mas quando um nutricionista de uma região, eu estou no Mato Grosso e eu pego um nutricionista de São Paulo, ele não conhece como que é a logística de alimentos aqui. Aí passa uma rotina de alimentação com frutas e legumes muito distintos do que a gente tem na realidade aqui no interior. O que ele passa lá a gente não encontra. E a pessoa não tem essa adaptabilidade de alimentos. Tipo, ó, aqui eu consigo achar tais e tais frutas, lá eu consigo tais e tais frutas. Ou às vezes o valor financeiro é muito distinto. Então, ter esse atento também, quando for conversar com o nutricionista, fala, não, aqui as frutas que eu consigo com mais facilidade são essas. Serve para o que eu preciso? Não serve? Você tá vendo? É dois lados. As duas partes têm que se ajudar. Porque, assim, eu, com os meus pacientes, eu pergunto tanto que não gosta em relação a alimentos. Se tiver paciente meu assistindo, com certeza estou concordando. E eu pergunto o que gosta, o que não gosta. Tanto de preparação quanto de alimento. Eu vou muito na realidade, porque a gente tem que trabalhar. Se o paciente meu diz que pode comer salmão todos os dias, vamos comer salmão. Se o paciente diz que só pode comer ovo, vai comer ovo. O importante é manter a fonte proteica, tá? Eu atendo pacientes de outros países, Portugal, Espanha, por exemplo, e eu tento ao máximo. E aí, o que tem aí? Existe tal coisa aí? Como é sua rotina? Vamos conversar desde o café. Isso aqui você encontra, isso você encontra. Fiz minha parte, tranquilo. E se o paciente não fizer a parte dele? Se ele não contar, se ele não esclarecer, aí fica complicado. Então, eu tenho que perguntar e me doar para querer escutar, e o paciente também tem que fazer a sua parte, que é falar abertamente. Eles têm que ser muito abertos com a gente. Tanto em não mentir, quanto expor mesmo a realidade, para a gente trabalhar da melhor maneira possível. Então, resumindo, é ter sim comer de acordo com a sua idade, no seu tempo, se dá para fazer em 3 horas, se não dá, fazer uma adaptabilidade, mas que seja comer saudável. Isso. Mas, afinal de contas, o que é esse mito? O que é comer saudável, né? O que é comida de verdade, o termo. Se usa muito hoje em dia, né? Eu estava até assistindo um podcast outro dia que eles estavam falando disso. Mas como assim comer comida de verdade? Arroz não é comida de verdade? Não existem outras coisas que são calóricas e são comida de verdade? Quando a gente fala comer de verdade, comida saudável, é o mais próximo do natural possível. Tem uma diferença gritante entre uma coisa salada e um legume, uma fruta, que não tem nenhuma embalagem e tudo mais. Então tem uma diferença muito grande. A gente tenta na nossa vida, pelo menos, né, quando a gente quer introduzir hábitos saudáveis e começar a se alimentar melhor, é se livrar realmente dos industrializados e focar em alimentos naturais, mais próximos. Eu não vou garantir e falar de orgânicos, porque eu sei que o valor é discrepante entre o normal que vende no mercado, na feira. Existem também outros debates sobre esses agrotóxicos, né? A quantidade e tudo mais. Então, são coisas muito debatidas. Então, o que eu falo? Comer bem, comer saudável, você comer o mais próximo do natural possível, sem tantas embalagens, sem tantos processos químicos, o mais próximo, assim, de um alimento que precise de rotulagem, não precise de uma tabela nutricional para te explicar, ou uma lista de ingredientes, porque ele é o ingrediente, é o mais indicado, é o que é comer de verdade. E também eu acho que se atentar, eu falando um olhar de mim no meu dia a dia, não como profissional que eu não entendo, mas como cozinheiro de casa, que não adianta também você fazer uma alimentação toda pautada, de que você está preparando tudo, e na hora de temperar, meter aqueles conservantes, meter aqueles temperos prontos, que não quer descascar um alho. Isso também impacta na hora. Ir na rua e estar comendo saudável é isso, sabia? Por isso que às vezes quando eu opto por comer fora de casa,
Às vezes eu vou comer uma coisa que eu quero, que eu queira, né? Seja japonês, que é minha comida favorita, ou alguma outra coisa que eu queira comer de fato, porque está acreditando fielmente que aquele alimento que está ali, aquela preparação é saudável, meu pé é bem atrás, viu? Porque tipo, Aham. eu uso na minha casa, eu cozinho, mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu não encho de frufru. Meus pratos são bonitos, mas é prático para 10, 15 minutos, é tudo pronto. Usa air fry. Aí, eu uso na minha casa só azeite de oliva extra virgem, manteiga. Não existe óleo aqui, não existe gordura, outra gordura vegetal. Eu não gosto, fiz o teste com banho e outras coisas, não tenho muita afinidade também. Então, assim, eu só tempero, só tem perto do meu fogão ali, só tem sal, pimenta preta, alguns outros temperinhos coloridos, né? Tem no peixe, tem chimichurri, tem os outros, e tem aqueles corantezinhos, né? Tem o açafrão. Eu só uso isso. Eu só uso isso. Se alguém comer minha comida e dizer que tá gostosa, foi um pouquinho de sal. No máximo, porque eu não uso nada industrializado. Eu acho até estranho, eu não sei usar. Eu não sei usar quinó, eu não sei usar sazon, eu não sei usar essas coisas. Eu não uso. Então é E tudo nem, muito natural. e nem querer aprender, porque não faz diferença nenhuma. Pois é, nem tento. Mas eu falo para as pessoas, eu não sei fazer comida não, só sei fazer comida saudável. Eu só sei fazer legume grelhado, legume no vapor, legume assado na air fry. Só sei fazer a proteína, que é bem básica, mesmo, a pimentinha preta ou cominho e tal. Eu só sei fazer tudo bem básico. Não é ruim, todo mundo que come acha ok. Mas é básica, é bem básica. E Você- eu tô até falando no meu Insta que eu troquei já a cor do esmalte, porque eu faço tudo em casa, né? Eu cozinho, eu acho que dá pra perceber. Lavo os pratos, aí minha unha de domingo já tava destruída. Falei, não, pra live, a vida real, tem que ser assim mesmo. tem Você falou que você usa azeite e manteiga, né? E isso. o conhecido óleo de coco, o que você diria pra gente sobre ele? O óleo de coco, eu não me adaptei no paladar. O óleo de coco é uma boa opção, tá dentro desses óleos legais. Se eu tivesse me adaptado no sabor, eu teria usado. Vou até testar uma próxima vez. Ele tem TCM, ele tem triglicerídeo de cadeia média. A gente não precisa de todo o processo digestivo para fazer direto do estômago mesmo, e ele é bem importante. É uma gordura boa, né? Como as pessoas costumam falar. Então, assim, Aham. o que eu não acho legal do óleo de coco é o jeito que as pessoas usam ou que foi propagado, pelo menos. Às vezes a pessoa não consumia aquela caloria, porque ele é mais calórico, as gorduras são mais calóricas que carboidrato proteína. Ele não fazia o consumo. Aí, porque é moda, porque, sei lá, quem falou, a blogueirinha, a Pete falou, eles começaram a usar. É dentro de uma refeição, que ele não usava, não consumia aquela caloria, aí passou a consumir. Não tem sentido nenhum. Principalmente se for dentro do processo de refeição. Não tem o menor sentido. O óleo de coco é bom para usar em algumas preparações, para fazer em conjunto até com o azeite ou com a manteiga, para fazer grelhado e tal. É legal, é uma boa opção. Muito. Em comparação com óleo de soja, girassol, milho, sei lá, qualquer um desses que não presta. E quem faz o jejum intermitente, dependendo do jejum que você fizer, porque tem uma diferença, tem o jejum calórico e tem o jejum energético, né, que fala. Dentre esses dois, usar o óleo de coco como fonte de energia para você não quebrar o jejum pelo carboidrato é uma boa também. Mas isso é para gente que pratica esporte, atividade de alto rendimento, que quer fazer o jejum, mas quer ter uma fonte de energia para se manter durante algum treino, para ter performance. Então, assim, uma pessoa normal, em fase de emagrecimento, botar TCM, botar o óleo de coco no café, não tem sentido. Não tem o menor sentido. Então, óleo de coco são para essas coisas específicas. Ou você usar para preparação nos pratos, é uma boa fonte de gordura, ou você, dentro de algum objetivo que você esteja praticando de jejum e tudo mais, se você necessitar de um aporte energético, o óleo de coco entra muito bem nisso. Não quebra seu jejum. Olha que interessante, porque isso eu vi de um profissional de educação física,
Eu estou no meio de um processo de emagrecimento, eu já perdi 12 quilos nesse meu processo. E uma das dicas que me deram daqueles bons e velhos profissionais que acham que são profissionais, que às vezes a gente nem sabe, aquela conversa de academia, mete óleo de coco no café, a melhor coisa que você vai fazer. Foi um boom. Um tempo atrás foi com todo mundo usando óleo de coco. Todo mundo. Não faz sentido você E o querer, gosto é horrível. você querendo emagrecer, você tá botando não sei quantas calorias ali, porque assim, carboidrato, proteína tem 4, a gordura tem 9. Aí você não consumir aquela caloria ali, de repente você tá consumindo. Uhum. Pegou aquele menininho. Entendeu? É meio sem lógica, realmente, né? Lógica. Mas para algumas coisas específicas e dentro da cozinha é uma boa opção. Não sei no cabelo, dizem que não. Aí eu também não sei te dizer. Vamos pesquisar, vamos jogar no Google. Eu acho que não. A gente falando um pouco sobre essa questão de alimentação e tudo mais, eu vejo muitas pessoas, inclusive pessoas próximas minhas, que elas começam a mudar a sua rotina de alimentação, tentar fazer uma reeducação alimentar e leva a família inteira. E tanto o esposo, a esposa, leva os filhos e tudo mais. Só que existe uma diferenciação entre o que uma criança em fase de crescimento precisa e o que um adulto precisa, né? Mesmo que eles estejam, a criança esteja também acima do peso. O que você diria pra gente? Hã? Não tenho, assim, olha, eu não trabalho com criança. É um público que eu já atendi nessa clínica que eu trabalhava, né? Mas eu atendo por, pelo menos, inicialmente, a partir de 5, 6 anos. Pelo menos, porque assim, a criança já fala, consegue se comunicar comigo e tal. Porque um pouco mais novo que isso é um público realmente muito específico e eu acho que a mãe deveria procurar realmente um especialista, porque é uma área muito diferente do adulto. Muito diferente. E é muito diferente a questão energética. O gasto que a criança tem é muito mais rápido, é muito mais. A velocidade metabólica dele, de crianças, é é o dobro da nossa. Não tem comparação. Então, assim, ele come, ele absorve muito rápido, ele gasta muito rápido, ele precisa mais. Hoje em dia, eu tenho estudos que falam que a gente não tem, que não chega adolescente, tem aquela necessidade extremamente grande. Realmente, criança, quando bebezinho, né, e há 3 anos, 4 anos mais ou menos, que sim, tem um gasto energético muito grande. Muito diferente do adulto, quase o dobro do que a gente adulto, a velocidade que a gente gasta e tudo mais. Então, tem necessidades diferentes. Não existe você querer dar para a criança ou achar que a criança vai se satisfazer com a mesma coisa, exclusivamente a mesma coisa que você. É um público diferente, tem que ter uma atenção maior. E o que eu falo que as mães me odeiam é porque eu não tenho muita papa na rua, né? Então, quando eu vejo uma criança comendo biscoito recheado, criança pequena, às vezes nem fala direito, biscoito recheado, suco de caixinha, Nescau, e tantas outras, salgadinho, e tantas outras porcarias, aí eu olho pra mãe muitas vezes. Aí a mãe tem sobrepeso, obesidade. E a criança ainda tá magra, por exemplo, né? Ainda tá dentro do peso desejável para a idade. Aí eu falo assim, a mãe nem preocupada com isso, ofertando esses péssimos alimentos que não dá nenhum aporte nutritivo para a criança, zero nutritivo, só dá energia, só dá carboidrato, só dá açúcar. E assim, aí eu fico pensando, daqui a alguns anos essa criança vai ser essa mãe, com os mesmos problemas, com sobrepeso, com obesidade e diversas outras coisas, porque tem várias coisas que são fatores hereditários, dependendo do seu companheiro, a junção dos dois vai dar mais errado ainda, né? Do metabolismo e tudo mais. Então, assim, eu não consigo entender como que você. Eu não sei, eu não sou mãe, não estou no meu lugar de fala, mas me incomoda muito, porque eu sei que a criança não tem dinheiro nem liberdade para ir até o mercado comprar as coisas. Então, assim, se está em casa, alguém levou. E a gente, criança não, a gente, qualquer ser humano, nasce sem saber de nada, sem conhecer nada, sem paladar nenhum. A gente não sabe o que é quente, a gente não sabe o que é frio, a gente não sabe o que é doce, o que é salgado, a gente não sabe.
A gente somos educados, somos da nossa família, a gente cresce aprendendo, tendo os hábitos. E nossos pais vão apresentando, introduzindo na vida da gente. Então aí a gente vai descobrindo o que é doce, o que é salgado, o que é isso, o que é aquilo. Então se a criança tem a chance de não conhecer, pelo menos imediatamente, vários desses alimentos que não agregam em absolutamente nada, eu acho que a mãe deveria pensar um pouquinho em não ofertar, por exemplo. Mas assim, eu não tenho filhos. Eu não sei, eu espero que seja. Mas se ser, eu não sei como lidar. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de atenção e se preocupar um pouco mais, tanto com gasto quanto o tipo de alimentação que está sendo ofertada para essa criança, para o filho. Principalmente, é seu filho. Eu vi você falando sobre os biscoitos, bolachas, as coisas todas do dia a dia. E eu lembrei de um caso que algumas mães, isso eu falo porque eu vivenciei isso aqui, de elas darem aquele macarrão instantâneo, sabe? Aí fala assim, não, mas eu não coloco aquele temperinho que vem, então não tem problema. E aí, fala o quê? Você só olha e chora, né? Fala, então. Bom que você ainda não acrescentou mais sódio e mais químico, que já foi do dia inteiro, né? Você ia botar um pouquinho mais, né? Mais do dia, ultrapassando, duplicando o que você está passando, a quantidade de sódio, de químico que você deveria estar ofertando. Que, na verdade, não deveria nem estar ofertando para a criança. Mas tudo bem, né? Que bom, né? Redução de danos. Vamos pensar positivo. Ela reduziu danos aí, né? Então, é uma área que eu me estresso, porque eu não estou no meu lugar de fala, nem como profissional, né? Porque eu não sou especializada em criança, e nem como mãe, mas é umas respiradas fundo. Só Cristo. As pessoas usam muito essa desculpa. As pessoas usam muito a desculpa de alimentações rápidas como essa por conta de tempo, né? Ah, é porque eu não tenho tempo na correria do dia a dia, como que eu faço? E às vezes também escuto muito, tipo, eu não comi, não almocei hoje durante a rotina de trabalho porque eu não tive fome. Você tem que realmente comer só quando você tem fome ou não? Você tem que ter os seus horários de almoço, seu horário de jantar e tudo mais. Não. Você tem que comer realmente quando você sentir fome. Não tem lógica você, por exemplo, acordar para comer porque está prescrito lá no seu cardápio que tem um café da manhã a tal hora. Não. Você tem que agora você tem que saber identificar se você realmente está com fome, mas isso é mais na questão da ansiedade, né? Quando a gente, mulher, está de TPM, ou a gente está muito ansiosa, a gente troca muito as fomes, existem muitos tipos de fome. Mas você só precisa realmente comer quando você sentir fome. Não tem necessidade alguma, seja lá qual for, a não ser que seu objetivo seja ganhar massa muscular e você está no processo de hipertrofia, você tem que introduzir mais refeições e às vezes você não está com fome, tem que fazer isso por um objetivo, escolha sua. Fora isso, uma pessoa normal ou com objetivo de emagrecimento, você tem que comer só quando sentir fome mesmo. Questão fisiológica mesmo. Não e aí também vai. E entra a questão de tem algum tipo de alimento que eu tenho que comer em determinado horário, tipo, carboidratos eu posso comer só no almoço, ou não? O carboidrato passa das 18, vira um monstro, né? Deve duplicar as calorias dele, não é possível, deve acontecer isso. Não tem a menor necessidade. O que você tem que identificar você tem algum determinado alimento, por exemplo, banana dá um certo desconforto mesmo. Por exemplo, você comer muito à noite ou comer muito próximo do horário de deitar, dá um desconforto mesmo. Então, se tiver algum outro alimento que tem gastrite ou que tem algum outro tipo, né, de sensibilidade, se você sente que você não se sente bem comendo aquele horário, depois das 18 ou perto da hora de dormir, tá lento, tudo bem. Aí você tira ele. Aí não é legal realmente comer. Geralmente, os alimentos são carboidratos. Geralmente, mas pode ser gordura também, você não se sinta bem. Mas geralmente são carboidratos. Aí você identifica e você tira. Agora, dizer que passa das 18 você não pode comer carboidrato, isso é mentira. Tanto para quem quer emagrecer, a pessoa pode comer. O que vale é o valor
do dia inteiro que você consumiu, que você consumiu no dia inteiro. O corpo não vai identificar que em tal horário específico eu vou agir de uma forma diferente com o carboidrato, com a glicose. Ele não é dessa forma. Tem um despertadorzinho lá falando, agora eu vou fazer. Parou tudo, que agora o carboidrato chegou aqui, eu vou agir de uma forma... Não existe isso. E, assim, Adriane, eu não vejo muito as refeições como padrão. Eu tenho alguns pacientes que também não, e tenho pacientes que amam o café da manhã, ser café da manhã e ser aquele tipo de refeição ou de alimentos específicos. Eu tenho pacientes que é tipo gosta muito do café da manhã de alimentos específicos, como um ovo mexido, ou um iogurte, ou dependendo do pãozinho, um tipo de pão, algo assim. Eu gosto, mas eu gosto também, se tiver qualquer outro tipo de comida. Eu tô com fome e tem carne moída, quer dizer, carne moída patinho, ou algum outro corte mais magro. Tem frango, tem ovo. Eu vou comer como se fosse qualquer outra refeição. Eu postava até mais antes de fazer jejum. Eu fazia mais dias na semana o café da manhã. Então, eu já cheguei a postar peito de frango de manhã, 8 horas, 7h20, proteína. Você tem que se ligar que você tem que comer uma refeição boa, um alimento bom, que te dê um aporte legal do que você precisa. Proteína, carboidrato, gordura. E o frango estava ali, estava mais fácil. E é o que tem para comer. E vou comer, independente. Se parece mais o almoço que o café da manhã, sinto muito. Para mim, o importante é comer. E não tem... É muito costume. A gente tem costume de ter o café da manhã desse jeito, de são esses alimentos. Mas questão de absorção, de aporte nutricional mesmo, não influencia nada. Você ter refeições parecidas, por exemplo, sem essa diferença de café da manhã, almoço, jantar, lanche um, lanche dois. Não tem essa necessidade. O importante é estar bem nutrido durante o dia, dentro daquela quantidade de calorias que você está perdendo, né? Exatamente. E para quem tem a rotina louca, assim, que nem a gente que trabalha fora e volta, como se alimentar bem fora de casa? Quais A maioria dos meus pacientes que têm uma rotina louca, assim, que dão muito plantão, ou que realmente passam o dia muito preso em algum lugar, eu funciono de duas formas, eu trabalho de duas formas. Ou, se o paciente já tem uma aptidão ao jejum intermitente, já relata que acorda sem fome, que não tem costume de comer, fazia errado, antes era o horário, ou que comer depois, ele não sabia. A gente ajusta esses pontos, né? Do que comer antes, do que comer depois. Eu tenho pacientes que não conseguem fazer jejum intermitente, que não querem, não enquadram na rotina, apesar de ter uma rotina louca. Então, o que eu consigo fazer com esse paciente é trabalhar a organização dele. Vai ter que se organizar ou para ver um lugar que você possa fazer uma alimentação legal ou levar de casa. Vai ser uma das duas coisas. Porque se não faz jejum, quer ficar sem alimentar, para otimizar tempo, não consegue fazer o jejum, vai ter que se programar para levar a refeição. Vai ter que se organizar. E vem a disciplina e a organização aqui. A gente precisa. Se a gente precisa disso para trabalhar, para executar, para estudar, para fazer várias coisas na nossa vida, por que não com a alimentação? Por que a gente tem que ser indisciplinado com a alimentação? Eu tenho uma fala também que as pessoas me odeiam um pouquinho, que é assim, se você não está conseguindo fazer as coisas, você é desorganizado, você é preguiçoso. Porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E assim, não vai ter uma... Tem gente que tem aquela pessoa que vai ali, te arranca da cama, faz sua comida, põe ali na mesa e você come. Mas a maioria das pessoas não tem essa pessoa. Essa pessoa é você mesmo. Se você mesmo não está conseguindo ou não quer para realmente se organizar, para mudar de vida, virar a chavinha, eu falo muito isso para os meus pacientes. Não adianta você ter um plano alimentar maravilhoso, ir para casa, mas se sua chavinha ainda não virou. Enquanto sua chavinha não virar, de você ver necessidade, ver realmente importância e querer fazer, não vai ser eu, não vai ser qualquer outro profissional que vai te auxiliar tanto. Porque você não quer. E você acaba se sabotando, né? Trabalho. Não vou dizer que não dá trabalho, não dá trabalho. Eu acordo muito bem 6 horas da manhã, agora 5. Já não acordo tão bem, mas acordo. 4h30 para correr, não é tão gostoso, não, mas acordo.
destruir minhas unhas ali fazendo comida não é tão legal também, mais fácil. É porque no Instagram parece tudo lindo, né? Os pratos bonitos, a Adriane fazendo atividade física de manhã cedo. Gente, mas não é tão fácil. Dá preguiça. Tem dia que você quer ir, mas você pensa, poxa, é mais forte que eu. É o que eu falo dos docinhos. Esse docinho é mais forte do que eu. Não é? Não. Então você faz, você respira fundo e faz. Então, assim, se tem alguém que está respirando fundo e fazendo, você também consegue. Eu tento falar isso para os pacientes. Você pode fazer, você só tem que querer. É questão de adaptabilidade e foco, né? Qual o meu foco é esse? Então, até você virar uma rotina, né? Eu acho que você aprende a fazer isso no seu dia a dia, que vira uma forma automática. Você tem que criar hábitos. Se você tem esses hábitos tão ruins, você não nasceu com esses hábitos. Você foi criando eles e cuidando, né? Mantendo eles ao longo do tempo. Você pode adquirir hábitos bons, então. Se você tem a capacidade desses ruins, você tem como ter bons. E vai ser um processo, não vai ser da noite para o dia. É o que eu falei, eu não tenho... Meus amigos falam, meus amigos de anos, de 15 anos, 11 anos atrás, eles falam, Dri, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Graças a Deus não sou a mesma pessoa. A minha vida, lifestyle, hoje em dia, não é nada parecida com a minha adolescência ou minha pré-adolescência. Eu não fazia nenhum tipo de atividade física. Eu sempre gostei, sempre achei bonito, achava massa as pessoas praticando atividade física, mas eu não conseguia, durante muito tempo, introduzir isso na minha vida. Até que um dia minha chavinha virou e daí eu fui, não parei mais. Mas não foi da Aí noite. virou estilo. Aí virou seu estilo de vida, né? Meu estilo de vida. Não consegui viver sem mais. E a gente falando nessa questão do dia a dia, da correria, de o que consegue comer, o que a gente não consegue comer, tem algum alimento-chave que a gente pode deixar sempre na marmitinha e na bolsa, que a gente pode comer durante o dia, sem aquela dor na consciência? Falar assim, não, vou levar essa fruta, porque essa fruta, se me der uma fome, eu posso comer. Então, né? Um alimento em si, para você manter como chave, por exemplo, fruta. Fruta tem carboidrato, tem a frutose. Para você comer isolado no dia, eu não acho tão legal. Tem algumas frutas que são mais indicadas que outras, né? Que são as frutas com baixo índice glicêmico, que geralmente são as frutas vermelhas, morango. Tem outras, né? Tem maçã, goiaba. Por exemplo, em comparação com a manga, com uva, são frutas melhores porque tem um índice glicêmico, uma quantidade de glicose mais baixo que a outra. Mas também não é tão legal você comer ela sozinha, porque, querendo ou não, é carboidrato, vai ter uma digestão, uma absorção rápida. O que eu recomendo? Levar uma fruta prática, que seja maçã, que seja goiaba, que seja até a banana, que tem um índice glicêmico um pouco maior, mas você comer em conjunto com outra coisa. Com alguma oleaginosa, por exemplo, seja amendoim ou a castanha, ou uma ótima opção para a castanha do Pará. Você sempre tem um pacotinho, um saquinho disso na bolsa e levar a fruta. E aí é um lanche ótimo. É um lanchinho ótimo, porque vai te dar saciedade, vai te encher e a gordura, a fonte de gordura vai ajudar a manter a saciedade um pouco mais, né? Você vai dar uma segurada naquele carboidrato. Uma fruta e um scoop de whey, por exemplo, é uma boa opção também. Vai te dar saciedade, vai te dar um aporte legal, tanto de proteína, de carboidrato, e vai dar uma saciedade maior. É muito melhor do que comer a fruta sozinho ou tomar o whey sozinho, por exemplo. Então, assim, são estratégias. Eu indico para alguns pacientes aqueles queijinhos, você levar uma vasilhinha com alguns queijinhos picados, né, em tipo palitinhos, né, alguns queijos também, aqueles mais curados, né, não os brancos. Os mais curados, eles são um petiscozinho mais legal do que banana chips, batata chips, né? Que eles são fritos e cheios de salzinho. Então, são melhores opções. Pegar esse queijo, fazer dessa forma. Mas você tá vendo que precisa de um mínimo de programação. Não tem jeito. Você deixar uma castanhazinha ali na bolsa, lembrar de pegar uma fruta na geladeira, ter a fruta na geladeira, né? Rotina de mercado, né? Dá um pouco de trabalho. A gente falou bastante até agora sobre a questão dos carboidratos, né?
e a gente se vê falar muito ainda, eu escutei falar muito quando começaram a me dar dicas de emagrecimento, faz a low carb, tira o carboidrato da sua vida. Mas, de fato, nem o que a gente acha que é carboidrato né? Fruta é carboidrato. O que você me diria dessas dietas? Elas são, de fato, eficientes ou não? Olhe que eu sou a defensora da low carb. Oh, Não, olha assim, minha dieta ela é versátil. Ela tem preparações low carb e no dia a dia como o que é saudável, né? Como fruta, como algumas raízes, né? Eu passei por algumas fases realmente de praticar low carb como estratégia para algum objetivo. Mas a minha rotina é bem versátil. Assim, carboidrato chega a ser um vilão? Chega a ser, sim. A quantidade, por mais que seja natural, né? Venha do arroz ou de raiz, né? Mas, assim, a gente consome muito mais carboidrato do que a gente utiliza, por exemplo. É uma pessoa que não faz atividade sedentária. Pessoa sedentária que não faz atividade física, quer emagrecer e come rios de carboidrato, faz aquelas refeições padrões, né? De batata doce com frango, batata doce com ovo, aipim, tapioca, milho, come carboidrato o dia inteiro. Você não está tendo gasto suficiente dessa energia que você está consumindo. E o que é que o corpo faz quando tem muito? Ele estoca. Estoca na forma de gordura. Então, assim, se a balança está pesando muito para um lado, não tem muito sentido. Então, o que a gente faz? A low carb nada mais é do que alimentação saudável. Na low carb, você isenta todo industrializado. Você não consome industrializado. Malmente, você come um iogurte que você pode preparar em casa, por exemplo. Mas é tudo muito natural. São os legumes, as verduras e a proteína. Frutas também, né? Algumas entram na low carb. Então é comer de verdade, comida de verdade, comida saudável. Low carb as pessoas têm esse pânico, vai zerar carbo. Nem na low carb a gente zera carbo. A low carb, low significa baixa quantidade de carboidrato. Então tem uma porcentagem ali que a gente tem nos legumes, na cenoura, por exemplo, que vai na low carb. Tem carboidrato ali, a gente consome morango, coco, abacate. Então, tem porcentagem de carboidrato, que geralmente é o que a gente precisa, né, para estar utilizando para nossas células, por exemplo, para a questão energética. Então, o corpo foi ali, utilizou para as funções principais. Olha, não tem o que estocar. Então, a balança começa a tender para mais para o outro lado. Então, low carb, as pessoas têm muito estigma de que seja zerar carbo, que seja algo ruim. Você não está indo para um bom profissional, você não está tendo um esclarecimento sobre isso. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem praticantes de atividade de alto rendimento ou que tem atividade física pesada, intensa, que você precisa de um aporte maior de carboidrato. Não vou passar uma low carb super restrita para um paciente que faz musculação intensamente, que tem um gasto de carboidrato de glicose, né, de energia muito alto. Então, eu tenho que ofertar para esse paciente esse carboidrato, essa energia. Porque ele não tem nem mais estoque. Ele está lá com um percentual de gordura ok, muito bom. E daí eu tenho que ofertar na alimentação. Mas um indivíduo normal, às vezes acima do peso, às vezes sedentário, não tem necessidade de você, ou não tem por que ter esse medo de fazer a low carb, entendeu? Fazer a low carb com um profissional certo. E vai te dar orientação e suporte para você fazer do jeito certo. que essa mesma avaliação, ela vale também para profissionais que trabalham em serviços pesados, né? Não adianta também você pegar um low carb e você trabalhar como um pedreiro o dia inteiro no sol quente, pegando peso. Tem que estudar. De onde vai trazer a nutrição que você precisa para trabalhar, né? Não tem como. Geralmente, a maioria desses casos, tanto de uma pessoa que faz muita atividade física, quanto de um pedreiro, por exemplo, ele já tem uma quantidade, um percentual de gordura muito baixo. Então, não tem da onde o corpo ir lá e pegar, igual faz com a gente, né? Normal.
que não tem, eu tô comendo e não tá me dando a quantidade de carboidrato. Deixa eu ir aqui na minha reserva de gordura pegar e usar aqui. Tem pessoas que não têm mais essa reserva, né, tão vasta. Então, a gente tem que ofertar na alimentação. Por isso não existe dieta, não é receita de bolo, não tá lá pronto e não vai servir para todo mundo. Cada um dentro da sua realidade, especificidade, e a gente tem que trabalhar assim. É isso, eu ia até falar sobre isso daqui a pouco, sobre as questões de que, eu tô acima do peso, joguei no Google, se eu tirar tal alimentação da minha vida, ela vai me ajudar. Cuidado, né? Porque o Google ele não é um profissional, ele tem informações e essas dietas prontas de Google também não fazem milagre. Não. Podem, tem, por exemplo, alguns tipos, essas dietas malucas, né, que tem pela internet, tem todo mundo. Gente, é óbvio que vai fazer algum efeito. Óbvio que você provavelmente vai perder peso, mas às custas de quê? Com deficiência de quê? Né? Você pode adquirir alguma deficiência nutritiva, energética ou de vitaminas e minerais. Geralmente, o efeito reverso dessas dietas você ganha todo o peso de novo, às vezes até mais, porque, enfim, né? Agora, o que eu penso? O paciente, a pessoa se propôs a isso, geralmente são dietas complicadas e muito ruins de seguir, mas a pessoa se propôs a isso. Ela fez lá durante uma semana, 15 dias, um mês, um negócio que às vezes eu não me vejo fazendo, mas uma reeducação alimentar ela não quer fazer. Uma atividade ela não quer fazer. Eu não consigo entender como a pessoa se dispõe a tanto, né? A fazer tanta coisa, a comer forçado, a comer o que não quer, a comer, às vezes, a dieta do ovo, né? Você só come ovo, todas as refeições e tudo mais, aquelas loucuras, se dispõe a fazer um negócio desse, mas não se dispõe a procurar um profissional dentro do seu limite, né? Dentro da sua realidade, a seguir uma orientação, a fazer uma reeducação alimentar, a entender que você vai ganhando as coisas, né? Vai conquistando as coisas gradativamente. Eu não consigo entender. As pessoas querem muito resultado rápido. E resultado rápido dentro de uma nutrição inteligente, a gente tem também com estratégias nutricionais, mas com aporte devido, né? Com aquele objetivo traçado, com tudo conversadinho. É diferente. E eu também, isso já, até eu mesmo já fiz, a gente recorrer para aqueles bom e velho chás. Vamos tomar chá disso, vamos tomar água com limão. Um famosinho aí, vamos tomar um chá de hibisco. Chá de hibisco realmente funciona até algum. Eu acho que nenhum trabalha sozinho, né? Exatamente. Não vai ter nenhum alimento por si só que vai fazer você chegar a algum objetivo ou melhorar a sua saúde. Não existe. Pode tirar da cabeça isso. O hibisco é um chá, eu consumo também. Que se você consumir, você vai ter alguns benefícios. Ele, como todos os outros chás, ele é diurético, ajuda nessa questão da retenção, né? Mas assim, a calociliana, ele tem micronutrientes também. É um chá legal, assim como vários outros chás. Mas que tem que ser usado dentro de um contexto de uma alimentação legal, porque senão vai ser só um chá e ele não vai fazer esse milagre. A não ser que você só tome ele e aí você fique desnutrido, né? E vai ter que procurar um profissional do mesmo jeito. Então, tanto o hibisco quanto outros chás, eles têm sua importância, eles são legais, desde que você não ache que só eles vai resolver seu problema. E isso vale também que para medicação, né, gente? Cuidado com as medicações que vocês encontram aí para vender para emagrecimento rápido. Com 7 dias vou perder 10 quilos. Gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia, pelo amor de Deus, né? Óbvio que se você não fizer uma bariátrica, você não vai acontecer. Vamos usar um pouquinho da lógica também, né? Eu falo, fui chocada, você realmente acreditou nisso? Não tem lógica. Não tem. É muito fácil. Não existe nada fácil demais assim, gente. É mentira. Não tem. Não tem um alimento milagroso. Não. Agora você falou assim, ó, que das dietas do Google, algo que você tenha, que você corte. O açúcar. O açúcar de mesa. Se você tá em dúvida, assim, do que cortar, ou tá com plano de cortar alguma coisa, corta o açúcar. Uma paciente uma vez me perguntou, a gente tentando, né? Hoje em dia ela toma café sem açúcar.
Não sei se ela tá assistindo. Mas antes tomava com açúcar. E ela tava perto de virar a chavinha, não vira, não vira. Pelo menos pro café. Ela perguntou, Dri, o açúcar tem algum benefício? Porque assim, a gente sempre vem a contrapartida. Ó, se consumir de tal forma tem malefício, mas tem isso aqui de bom. A gente tenta sempre fazer isso com os alimentos. Ou com um tipo de dieta, alimentação e tudo mais. Aí eu falei, a minha resposta foi bem simples. Não. O açúcar não tem o menor benefício, não tem micronutriente, não tem aporte nenhum de outro tipo de nutriente. Não, o açúcar não tem absolutamente nada de bom. Nada. Então, se você não sabe o que cortar da vida e quer cortar alguma coisa, corte o açúcar de vez. O ato de você estar adicionando açúcar, seja no café, seja no chá, tem gente que toma chá com açúcar. Eu já tomei quando era criança, minha mãe me dava. Seja no suco, corte o açúcar. Você não sabe o que cortar, corte o açúcar. De preferência também, nem muitos adoçantes. Para não ir se adaptando, entendeu? O mesmo funcionaria para os excessos de sal? Como? O mesmo funcionaria com o excesso de sal? Tipo, vai diminuindo. Olha, eu sempre falo para alguns pacientes que hoje em dia a pessoa que tem diabetes controlada vive muito melhor do que a pessoa que tem hipertensão, por exemplo. Porque assim, a gente é tudo tão conversado e adaptável, a gente consegue agir em conjunto para que o paciente consiga ainda consumir tudo, né? Só vai te cortar o que não faz bem mesmo, que é industrializado e açúcar. Agora as frutas a gente consegue fazer um fracionamento legal, botar em conjunto com outras coisas, então o diabético vive muito bem. Agora, assim, quem tem a hipertensão arterial, né, que sempre está muito alta, muito desregulada, é complicado. Você abrir mão, assim, do sal. Tanto. Agora, assim, no geral, se você mantém uma alimentação saudável, não é aquele sal em específico que está fazendo tanto mal para sua pressão arterial. Provavelmente não. Geralmente, quem tem essa descompensação, seja no diabetes, seja na hipertensão, não é só aquela coisa ocasional, é o conjunto de tudo. É uma pessoa sedentária, é uma pessoa que come muita coisa errada, às vezes que não tem nem noção de, estou comendo o sal, mas está comendo muita coisa industrializada, muita coisa doce, que tem muito sódio. Então, a gente tem que analisar bem o que esse paciente está fazendo. Fazer um estudo da sua alimentação, né? Às vezes você tá achando que tá comendo saudável, mas não tá. Tem alguma coisa que tá interferindo, né? Exatamente. E, olha, eu falei que eu converso bastante, a gente chegou já em 1 hora de live, ó. Vamos... Ó, o pessoal tava elogiando sua comida aí hoje, ó. Falou que estava muito bonito seu prato. Não comeu, acho que ela gostou. Vamos falar um pouco da sua rotina, então, já que esse seu mundo aí saudável de crossfiteira, como é que é a sua rotina, por que você escolheu o crossfit e tudo mais? O CrossFit foi o pontapé assim, que eu precisava para entrar na vida fitness. Porque assim, eu ia para academia, isso eu ainda fazia faculdade. Aliás, desde o tempo do colégio. Ia para academia, não ficava um mês, ou chegava aí um mês e não ia no próximo. Às vezes chegava até a pagar, frequentava 1 ou 2 dias do próximo e não ia, né? Não conseguia, não era linear. Era algo que eu pensava, queria muito, achava muito legal o estilo de vida, né? Saudável, as pessoas praticando atividade física e tudo mais, mas não conseguia aderir para minha vida. Então, assim, eu sempre gostei de correr. Então, eu, quando falava, vou fazer uma atividade física, tentava entrar na academia, não dava certo, começava a caminhar para evoluir para a corrida, né? Tudo gradativo. Aí eu voltava a correr. Às vezes não conseguia também fazer aderir. Aí depois que eu me formei, um pouco depois que eu me formei, eu também me mudei, né? Eu vim morar num bairro mais próximo da orla, aí eu voltei a correr. Aí comecei realmente a colocar a corrida na minha vida. Daí teve aquele mundo CrossFit, né? Falei, CrossFit. E tinha um próximo daqui da minha casa. Então eu fui, na primeira aula, fui com a irmã, na primeira aula a gente já desceu, de uma aula experimental, a gente já desceu, fez o plano anual. Falou, se não for desse jeito, assim não vai.
E o que que acontece de diferente? Eu sempre achei a academia muito monótono. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu tenho uma consciência, penso de forma diferente, ajo de forma diferente, eu acho mais legal. Mas na época eu achava muito monótono, achava muito parado e não gostava. O CrossFit é uma aula guiada. Você tem um coach lá, o professor, né? Que você chega, você tem um padrão, você tem que fazer a modalidade, uma coisa muito importante, eu não dava tanto valor, né? Tem que fazer o aquecimento, então tá tudo pré-determinado. Você tem a orientação ali do coach, tem as coisas no quadro, você tem metas, né? Você vai interagindo ali. Por mais que eu não seja uma pessoa tão de atividades grupais, eu sempre fui com minha irmã, então ela era sempre minha dupla, a gente auxiliava uma a outra, né? Então, assim, eu saí do mundo de ser monótono para ir para um lugar que é massa, que tinha alguém sempre ali te orientando, tanto orientando quanto incentivando. Então, o CrossFit para mim abriu os meus horizontes. E desse dia em diante, já faz alguns anos, eu não saí. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo outras atividades. Eu melhorei minha corrida, evoluí para 10 quilômetros, e eu fazia 3, 4, num ritmo médio legal, né? Hoje em dia eu faço menos, porque não está dentro da minha rotina correr tanto, até porque eu sinto o joelho. Mas eu faço 3, 4, 5 quilômetros a 5h35, 5h45. É um ritmo legal que eu tento manter com orientação, né? Eu sempre procuro orientação. E aí, tá legal fazer dessa forma? Como é que faz? É contínuo, não é contínuo? Como que é? Eu posso juntar com cross? Enfim. Então, o CrossFit foi aquela porta de entrada mesmo de atividade física e do meu mundo. Eu já era formada, já fazia alimentação legal, já vinha há um tempo. E que me alimentei muito bem, né? Mas nunca tinha esse hábito de fazer as comidas e tudo mais. Era um pouco mais aberta, né? Largado. Hoje em dia é um pouco mais focado. Então, o Cross me ajudou muito nisso, em manter também uma rotina. E assim, eu, assim como a maioria das pessoas, funciona da seguinte forma: ou faz os dois ou faz nenhum, né? Então, assim, as duas coisas funcionam muito em conjunto. Você está se alimentando bem, você está praticando atividade física. Quando você não está fazendo um ou outro, parece que não vai tão bem, sabe? Então, eu gosto muito de fazer as duas coisas. Então, o CrossFit veio para isso. Foi o que eu quis, assim, que eu me identifiquei e gostei muito. E graças a Deus foi isso. É uma opção dinâmica, né? Para quem não gosta de academia. Eu indico muito. Quando um paciente relata que não consegue se manter na atividade física e tudo mais, eu sempre indico para ele ver a possibilidade do CrossFit, porque de repente é algo que ele possa gostar sim. E tem um gasto, te dá um condicionamento muito bom, é um gasto energético muito bom também. Você, dependendo de como você evolui, você também consegue uma hipertrofiazinha legal, uma definição legal. Varia muito também do seu objetivo e do que você está buscando, né? Uhum. Então você tem uma rotina muito ativa, né? Então você mostra muito da sua realidade, do seu dia a dia, de Tem. como você. Eu tento De como... mostrar, porque assim, eu tento incentivar as pessoas. Eu tenho muito feedback mesmo, assim, muito legal. Geralmente mulher, né? Me dá um feedback muito bom. Dri, eu comecei, depois que eu vi suas dicas, ou que eu vi um pouco da tua rotina, comecei a tentar, pelo menos tentar fazer e tudo mais. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre tenho muito feedback positivo. E é isso, te incentiva também, né? Porque viver postando coisa. Eu dei até um tempinho na semana passada, mais ou menos. Eu fiquei uma semana fora do Instagram para ter um detox mesmo, para dar uma respirada. E às vezes você sabe jogar comida no seu prato. Não quer ficar bonitinho, ou querendo ou não, por mais que seja só pratos que eu posto, muitas vezes, às vezes eu nem apareço no Instagram, o rosto, né? Eu só posto os pratos. Querendo ou não, você expõe um pouco da sua vida, da sua rotina, né? Ah, tá em casa, tá em tal restaurante, tá fazendo tal coisa. Então eu dei um tempinho disso, mas voltei e eu tento passar para os seguidores, né? É uma rotina legal, uma rotina possível de ser cumprida, é uma dedicação. Eu brinco às vezes eu tô chateada, falo lá nos stories. Não é genética, não é genética que acorda às 5 da manhã para fazer as coisas, que se propõe a estar fazendo uma alimentação saudável, a dizer não a doce, ou tentar uma estratégia melhor. Não é só isso, né? É muita força de vontade, mas é possível. Se eu faço, qualquer pessoa pode fazer.
né? É como se levantar e se exercitar, fazer um café da manhã mais legal, ou se programar na noite anterior para fazer, né? Deixar meio que pronto as coisas, pegar um fim de semana, fazer algumas marmitinhas. Eu acho que se você parar e tentar, e se você realmente quiser, você consegue. Eu vi que você dá algumas receitas, né? Algumas dicas de receita para lá, inclusive doces. Doce pode, dona nutricionista? Claro que pode. Claro que pode, dentro de um contexto, né? Ontem, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, eu fiz um bolinho, né, de micro-ondas. Tentei utilizar melhores opções. Ao invés de usar farinha de trigo branca ou até aveia, que é melhor do que a farinha de trigo branca, mas tem um percentual alto de carboidrato, eu usei a farinha de amêndoa, que é um alimento bem interessante, bem legal. Coloquei o ovo, coloquei o cacau ao invés de usar o achocolatado. Então, isso tudo já reduz muito a quantidade calórica e me dá muito aporte nutritivo. E nisso aí eu fiz uma caldinha, que era que devia ser o que estava mais calórico, de fato, mas estava de TPM, mulher de TPM, a gente tem que entender, tá? Não matar ninguém. Não tem que matar, mas para não matar ninguém, eu gosto de comer um docinho. Então, assim, do que comprar um chocolate e me afundar em calorias mais altas e vazias, eu prefiro fazer uma coisinha assim. Mas o que os pacientes me perguntam, tô com muita vontade de comer tal doce, e é por estresse, independente de ser mulher e ter TPM, tá estressado. Eu falo assim, se sua vontade de doce, coma o doce. Se for algo ocasional. Você já está fazendo tudo certinho, não vai ser um doce ocasional no seu dia que vai mudar ou destruir a sua rotina. Toda a tua questão metabólica que você veio ganhando nesse tempo. Então, assim, às vezes, a vontade e o estresse só passa com aquele alimento específico, que é um chocolate, que é uma torta, que é alguma coisa. Então, assim, se você está seguindo um padrão legal de alimentação, você está passando por um momento de estresse ou de TPM, e você precisa realmente comer para o seu psicológico, para o seu emocional comer aquele doce, vai comer aquele doce. Não vai fazer essa diferença na sua vida. O que você não pode fazer é deixar esse doce ser os 80% de novo, ser sua frequência. Mas se é algo ocasional, pontual, pode sim. Ninguém aqui tá para poder também, não. Tem que viver bem. Tudo questão de equilíbrio, né? Questão de equilíbrio. Peguei uma mocinha aqui, porque ela tava no meu pé quase derrubando meu celular. Eu adoro cachorro. Como é o nome? Enola. É não, Diferentona. é aquele filme? Do filme. Eu assisti. Muito E é bom. igualzinha. A tentadinha é igualzinha, a menina. Faz sentido, né? Ela fica no meu pé nas lives, se não dá atenção pra ela, ela derruba o tripé do celular, sabe? Ela é meio Eu adoro. revoltada. Tô sensível. Ó, deixa eu acelerar aqui, senão eu vou ficar te prendendo a noite inteira. A gente tinha que falar um pouquinho aqui. Pessoal que deu boa noite aqui, ó. Pessoal que eu não consegui responder ainda. Boa noite. Boa noite, Nanda, Elaine. Eu Bem-vindo. à frente das perguntinhas, eu não tô ouvindo. O pessoal vai curtindo a live aí, vai compartilhando, que a gente já tá aqui na empolgação e o trem vai indo. Eu tinha umas perguntas. Tô empolgada. Eu tinha perguntas para falar para te fazer sobre pessoas veganas, vegetarianos no contexto geral, se realmente ser vegetariano é saudável, a proteína que eles deixam de comer nas carnes é substituído por algum outro alimento. Um resumão geral aí pra gente. Assim, não é o meu perfil. Eu sou carnívora, mas tenho pacientes vegetarianos, né? Ovo lácteo, tem essa diferença, né? Alguns não consomem nada de origem animal, alguns consomem, né? Leite, derivados, os ovos da galinha, alguns mais os ovos de galinha de quintal soltas, caso elas não forem lá chocar, pode pegar. Tem coisas assim específicas. Mas assim, é um estilo de vida que eu respeito. Eu gosto de quem vai a favor da ideologia, né? De estar querendo ir contra, né? A matança dos animais, o jeito que é feito, mas tudo bem. As pessoas que estão lutando e acreditam nisso, ou as pessoas que não gostam, né? Tem gente que realmente não tem uma afinidade muito boa com a proteína animal, não se sente bem mesmo. Às vezes até acha legal o cheiro, ou nem pensou nessa parte da questão do animal, mas realmente não se sente bem, né?
comendo a proteína. E nesses casos, né, que são bem diferentes, mas dá no meio das contas, que é o não consumo de proteína animal, existem sim alimentos, você pode ter uma alimentação saudável, viver bem, sendo vegano, sendo vegetariano. Um pouco mais fácil quando você come os derivados, né? Que é o leite, os derivados do leite e o ovo, fica um pouco mais fácil, porque dá para trabalhar melhor com aporte proteico. Mas os pacientes que não têm essa disponibilidade ou afinidade com o alimento, tem muitos alimentos ricos, como quinoa. A quinoa mesmo é um dos poucos alimentos de origem, né, vegetal que possui os aminoácidos essenciais que a gente encontra em carnes, né? E a gente tem que consumir porque nosso corpo não produz. Então, tem as oleaginosas não. Oleaginosas também tem um bom aporte proteico, né? Quanto de gordura. As leguminosas. O que eu falo para os pacientes vai ter que mudar um pouco. Porque assim, ou o paciente, quando entra de vez ou não sabe o que está buscando, tem duas vertentes. Ou o paciente emagrece muito, chega até a desnutrição, ou ele ganha muito peso, né? Ele fica até com sobrepeso, obesidade. Em contrapartida, a pessoa não sabe o que comer e para de comer muita coisa, às vezes poderia até comer, ou que não tem afinidade, né? Porque não conhecia o alimento e tudo mais, aí emagrece muito e pode ter uma desnutrição, ou a pessoa capricha tanto no carboidrato, né? Que é natural, que é as plantas, que é o legume, os vegetais, os hortaliças em si, que tem uma carga grande de carboidrato e com isso ganha peso. Então, tem essas duas vertentes e tem o meio termo, que a pessoa com orientação, com um bom aporte, consegue introduzir na alimentação esses produtinhos, né, esses alimentos mais específicos, como oleaginosas, leguminosas e alguns grãos, como a quinoa, por exemplo, e dá para ter um aporte legal, sim, proteico e em relação a aminoácidos e tudo mais, mas com acompanhamento. Eu acho que, assim como as pessoas que não são vegetarianas, veganas, necessitam de um acompanhamento nutricional, essas pessoas em si também precisam. Justamente para dar uma esclarecida, assim, né? Dar uma abrangência. Poxa, realmente, se eu fizer desse jeito, se eu introduzir esses alimentos, a linhaça, a chia, entre outros, consegue ter um aporte muito bom. E viver bem, e ter ganho, ou seja, perda de peso, ou hipertrofia, consegue. E a gente também ouve falar muito também da forma que o alimento é preparado, né? Não adianta também pensar toda uma alimentação, comprar todos os ingredientes que você quer ser saudável e preparar da forma incorreta, né? Eu vejo muito que hoje, eu também uso muito no meu dia a dia, a Air Fry, que ela virou uma parceira da cozinha. A gente acaba usando bastante também micro-ondas. Esse tipo de eletrodoméstico que facilita a nossa vida, eles podem prejudicar os alimentos em si de alguma forma? Não. Já me perguntaram isso uma outra vez. Não. A Air Fry é um forno, como se fosse o outro elétrico, só que é por convecção, não por indução ou pelo gás, né, de cozinha. Não tem o menor risco para o alimento, pelo contrário. Um alimento que às vezes a gente refoga ou vai fritar ou fazer alguma coisa na Air Fry, não tem toda essa caloria agregada. Então é uma melhor maneira. O micro-ondas também não. Nem forno, nem nada. Em relação à preparação, a gente já tinha falado um pouquinho antes, né? Incluir mesmo os óleos vegetais, não tem necessidade. É melhor você fazer suas coisinhas no vapor, na air fry, se você não quiser ou não tiver disponibilidade, né, de estar arcando com azeite, com manteiga, porque as coisas estão absurdas. Já não eram produtos, alimentos baratos, hoje em dia está exorbitante. Então, é melhor. E ver outras formas, como você falou. Geralmente, os legumes, né? Cenoura, beterraba. Dá para fazer tudo, na verdade. Quando você faz brócolis, vagem, quando você faz no vapor, ele conserva, né, os micronutrientes ali. Quando você faz na água, só cozinha, acaba indo, como é solúvel em água, esses minerais, essas vitaminas, elas vão junto com a água. Então, realmente, a melhor forma de preparação para você otimizar, né, a questão de micronutrientes, já é certo, mas se a gente tem uma noção de existir em tabelas, de existir em estudos, varia muito de alimento para alimento, de solo para solo.
e o jeito que você prepara também. Então, se você prepara os legumes no vapor, tem uma chance maior de estar reservando, né? Tá, como é que fala a palavra? Depois que eu tive Covid, eu tô esquecendo. Você tá aproveitando o máximo dos nutrientes daquela alimentação, né? Os nutrientes no alimento. Então, a melhor forma realmente é você fazer no vapor. Se você conseguir fazer no vapor, é uma boa. Na air fry também, para você evitar estar refogando, estar fritando, é uma ótima opção. Auxilia muito na cozinha. E evitar mesmo. Se você não tiver em casa as coisas industrializadas, como quinoa, outras coisas, você não vai usar. E tudo é questão de paladar. Assim como os hábitos, a gente também nasce sem paladar nenhum. Tudo é adaptação. Se a gente se adaptou a estar com o paladar daquele jeito, a gente pode estar mudando isso também. Isso também serve para adaptação para quem usa as boas velhas marmitinhas do dia a dia, né? Deixar tudo preparadinho, congeladinho. Eu tenho aqui, que eu nunca mais eu postei, porque eu ando tão apaixonada pelos meus pratos, pelas coisas. Gente, eu posso me apaixonar pelas coisas de casa, viu? É fry, os pratos estão em alta. Eu não posto, mas eu sempre tenho. No meu congelador sempre tem marmitinha. Porque quando não sou eu que utilizo, é minha irmã que utiliza. Como a rotina dela é um pouco mais fechada que a minha, ela tem que levar. E é algo que a gente faz assim, olha, se eu não fizer, eu vou complicar minha semana. Então, para não comer besteira ou realmente não passar raiva mesmo, eu paro um dia, seja na semana, seja no fim de semana, e faço muita marmitinha. Deixo algumas refrigeradas, né, que a gente sabe que vai consumir logo, e congelo as outras. Tem que se programar para fazer. E facilita, porque assim, às vezes você para cozinhar um prato e você poderia já fazer, ao mesmo tempo, fazer logo uma quantidade maior e já reservar para as marmitinhas. Eu faço muito isso. Às vezes eu já vou fazer algum tipo de refeição, vou usar aqueles alimentos e eu já penso, pô, vou fazer a mais. E daí eu almoço ou janto com a minha irmã e tal. E já pego o outro, o montante, porciono tudo. Quando a minha irmã chega, já tá tudo porcionado ali na cozinha, já guardei. Tipo, acabou. Tipo assim, uma estratégia é você guardar porcionado e já guardar porcionado tudo para você já usar. Porque não adianta você, peraí que eu vou tirar da panela, vou botar aqui tudo nessa vasilha. Quando passa a semana e você vai ver na correria necessidade, às vezes você se esquece que você deixou aquilo lá. Acontece comigo, que toda uma rotina mais em casa. Acontece comigo, eu esqueço direto alguma batata doce já pronta ou patinho ali. Então você tem que se atentar. Então, quando você guarda já feito a batata doce junto com o patinho, uma marmitinha, e você congela, por mais que você esqueça, pelo menos está congelada. Você consegue utilizar. Eu faço muito isso. Eu já pego de uma refeição grande, eu porciono outras coisas e já vou utilizar na semana. E facilita. Aí não tem desculpa de, comi errado porque não tinha nada. Tá pronto, é só esquentar e vambora. E agora me fala, quem viu essa live até aqui e ficou interessadíssimo, quero fazer uma consulta com a Adriane, como é que eu faço? Então, né, a gente está com a parceria com o Léo, né, para os atendimentos online. Eu faço atendimento online. Era algo que não era permitido pelo nosso conselho antes da pandemia, era algo que a gente não fazia como profissional, estava fora. Hoje em dia, por causa da pandemia, foi liberado e é uma prática que eu consigo fazer e executar. Então, tem os atendimentos online que vocês podem estar fazendo Você deve ter disponibilizado, né? Eu levo também um número. E pelo Instagram, eu atendo também os pacientes pelo Insta, né? Pode mandar. Eu respondo direct. Não parece às vezes, mas eu respondo. Eu respondo direct. Tem um link na minha bio também que vai direto para o meu WhatsApp, né? Também. E aqui em Salvador, eu atendo na Clínica da Cuba e faço home, que era uma coisa também que a gente não fazia muito, mas devido à pandemia, as pessoas querendo se manter isoladas, não querendo sair das suas residências, ou preferir vir à minha residência justamente para não ir em um local que vá cruzar, encontrar com outras pessoas. Foi algo novo também, mas que está dando super certo. Eu acho muito legal. Nesses atendimentos home
E aí eu me faço às vezes e quando eu vejo eu tô a 1h30, eu boto o despertador porque às vezes para chegar de um no outro tem um intervalo pequeno e eu tenho que fazer a higienização, né, do adipômetro, o álcool, da fitinha que a gente usa, dos equipamentos que eu uso para o atendimento. Então, às vezes, tipo, tem que ficar só 1 hora, porque eu tenho 10 minutos para chegar no outro paciente. Mas é algo que está funcionando. Então, tem essas modalidades: atendimento presencial aqui em Salvador, atendimento presencial home, que é no meu ou no apartamento do paciente, e os atendimentos online, que tem crescido bastante, tem tomado uma parte, pelo menos, da minha tarde, eu deixo mais reservado. E são essas formas que você consegue um atendimento. E qual é a diferença, né? Será que atendimento online é tão ruim? Funciona? É diferente. A gente não consegue realizar todas as medições, a antropometria que a gente consegue realizar presencialmente. É uma boa, a gente consegue determinar percentual de gordura corporal, entre outras coisas. É diferente porque qualquer serviço presencial e online tem a diferença, mas agrega, não por ser online que não agrega, agrega muito. Minhas consultas online são feitas pelo Zoom, o appzinho, é puxada de a gente bate um papo igual seria uma consulta presencial. Eu esclareço muitas dúvidas, eu dou um aporte legal, até para o acompanhamento também. Então, assim, para uma pessoa que está com muita dificuldade em certos pontos, ou uma pessoa que não faz nada, né, que quer vir para uma vida saudável, quer ter hábitos saudáveis, quer ter uma alimentação, e não tem essa disponibilidade de locomoção, entre outras, né, entre outras questões, o atendimento online veio para agregar mesmo, para facilitar e te dar um bom aporte, tá? Para você conseguir chegar aos seus objetivos do mesmo jeito. A gente tem a consulta, a gente tem o acompanhamento, a gente tem ali a parceria sempre está tirando dúvidas, então não deixa de ser interessante. Eu no início eu fiquei com o pé atrás, mas hoje em dia eu trabalho muito bem e eu tenho ótimos resultados com os meus pacientes também. Então, A gente deixou o número fixado aqui, ó, para o pessoal que quiser correr e anotar. Lembrando que a live vai estar salva, então você pode voltar depois, anotar com calma, entrar em contato ali com o pessoal e já agendar. E lembrando também que quem está fazendo uma consultoria online, dessa forma, acompanhamento online, provavelmente ela vai estar acompanhada do profissional físico também, que pode estar fazendo uma biopedância e te passando as informações, né? Para que você consiga acompanhar. Se você tem as recomendações certinhas, você faz avulso, a parte até da consulta nutricional mesmo, alguns lugares oferecem. Querendo ou não, você consegue passar alguns dados para o profissional, né, para o Nutri, peso, a sua altura, dependendo da sua disponibilidade, até algumas circunferências que são interessantes da gente trabalhar. Isso tudo na consulta online a gente consegue fazer. E assim, você ter uma orientação bacana com um profissional bacana, você já está ganhando muito profissional também. Então, é uma boa. Gente, 1h30 de live já. Adriane Rocha, nossa nutricionista, que deixou aqui um monte de informação pra gente, compartilhou um pouco sobre a vida dela. Se você está aqui através de mim, siga ela, porque eu tenho certeza que você vai se identificar bastante com a rotina dela e a gente vai se adaptando aí. A gente vai vendo aqueles pratos bonitos, aquela disposição toda, a gente vai dando aquela vontadezinha de fazer. Bom, logo você já pode de repente, posso seguir. Eu sempre posto muita dicasinha, posto receita, posto um pouquinho da minha rotina, dou uma incentivada. Eu acho que você não tem nada a perder, não. Só agregar mesmo, que é a ideia daqui mesmo. E lá tem várias diquinhas. Rodrigo, adorei minha primeira live. Que honra! Fico muito feliz de ter feito essa primeira live contigo e a gente ter conseguido desenvolver, porque normalmente as pessoas travam um pouco, sabe, no começo. Eu mesmo minha várias questões, mas eu sou falante pra caramba também. Sou bem desenrolada. Mas eu também falo pra caramba. Na minha primeira live eu ficava assim, gente, o que eu falo? E agora? Como é que vai? De nada. Mas foi bem legal. Nossa vida pessoal. Adriane, muito obrigado, viu? Não, mas já é 21, né? Vou viajar amanhã cedinho. Olha. Vou tentar, né? Manter minha rotina, né? Fora de casa e fins de semana é o maior problema de todo mundo, de toda você conseguir aderir
a uma dieta ou conseguir alcançar seus objetivos, o fim de semana é o pior relato dos meus pacientes. Ah, eu imagino, porque eu senti isso na pele. É o fim de semana. Vai aquele almoço na casa do parente. É sempre as pessoas julgam quem bebe, né? E opta por não beber, as pessoas julgam, perguntam o que está acontecendo. Né? Sempre tem os petisquinhos e tudo mais. Realmente é o que mais atrapalha você alcançar seus objetivos, pelo menos com os meus pacientes, são fins de semana. E eu trabalho isso de uma forma bem aberta mesmo. Eu sei que os pacientes, o que ele vai fazer, a gente tenta redução de danos e vai seguindo. Até a hora que eu mesmo querer optar, né, por fazer melhor, dar uma mudada, dar uma amenizada. Mas realmente o maior vilão hoje em dia são os fins de semana. Aquela cervejinha da sexta-feira à noite. Já começa na sexta, né? Né? Ai, gente. Adriane, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar contigo aqui hoje. Foi uma honra. Foi muito bacana. Espero que você agora coloque esse hábito no seu perfil também, de estar fazendo lives com a galera aí, ó. Vou começar a aceitar os convites e vou fazer mais live. Na hora que você estiver bem estourado, bem famosa, eu vou falar assim, fui eu que fiz a primeira live com ela, eu tenho registrado aqui, ó. Mas foi um prazer mesmo, Rodrigo. Eu adorei nosso bate-papo. Que bom que fica fixado, né? Para quem não acompanhou, quiser acompanhar depois. Tem muita informação legal, né? Algumas dúvidas. Então, que bom, né? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Precisando, meu canal de comunicação tá aberto para você sempre. Qualquer hora, só dá aquele gritinho que a gente tá aí. Vamos marcar umas outras conversas aí para frente. Vamos marcar, sim. Obrigado, gente. Obrigada por todo mundo que participou. Tchau, tchau.